Amém, irmãos? Boa noite. Vamos dar início aqui à nossa gravação. Então, em nome de Jesus, nós vamos ver hoje o tema Solos Christus. É o terceiro sola que nós estamos estudando. Primeiramente, vimos Sola Fide. Semana passada, Sola Escritura. E nessa semana, hoje, esse vídeo é sobre Solos Christus. Como nós temos falado, temos comentado a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante. 5 solas que foram sistematizados em algum momento posterior à Reforma do século XVI, foram sistematizados justamente para dar maior entendimento, para melhor fixação, também para fins pedagógicos, com a finalidade de quê? De nós compreendermos os pilares da Reforma Protestante, no que consistiu a Reforma Protestante e quais eram as principais ideias. Não que a reforma se limitasse aos 5 solas. A reforma foi muito mais ampla, como nós sabemos. Mas esses 5 solas foram sistematizados para melhor compreensão, para nossa melhor compreensão das nuances teológicas e dos pilares sobre os quais está firmado esse movimento. Primeiramente, sola fide, em contraposição à fé mais obras. Temos afirmado que os 5 solas foram instituídos para contrapor, para rebater algumas das ideias presentes na sociedade daquela época, presentes na igreja, na religião da época da Reforma. Por exemplo, sola fide, somente a fé, combatendo o quê? O fé mais obras. Somente a fé, somente por meio da fé nós somos justificados. Não é necessário as nossas obras para justificação. Tá? É somente a fé. Somente pela fé nós somos justificados. Somente as Escrituras, em contraposição à crença da época em que se afirmava que era necessário a tradição mais as Escrituras. Não é necessária a tradição. Descarta a tradição. Necessário somente a Bíblia Sagrada, as Escrituras, para que nós saibamos a vontade de Deus para a nossa vida. Não dependemos de tradição de homens, somente da palavra de Deus. E hoje, solos Christus, em contraposição à crença da igreja reinante na época, de que Cristo era um mediador, porém, era necessário também outros mediadores para se achegar a Deus, os santos, Maria e etc. Amém? Então vamos dar início, nós vamos ler Atos 4:12, diz assim a palavra: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, esse versículo é um sustentáculo da nossa fé. Esse versículo é um sustentáculo do pilar chamado Solos Christus. Somente em Cristo há salvação. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Somente Cristo. Solos Christus. Mas nós observamos, irmãos, que ao longo da história, tantas ideias errôneas a respeito de Cristo têm surgido, têm se alastrado, tem se feito presente na sociedade, nas sociedades, e perduram até o dia de hoje. Nós temos presenciado de uma forma acentuada várias concepções a respeito da pessoa de Jesus hoje em dia, hoje em nossos dias, em nossa sociedade, no mundo em que vivemos. Por exemplo, algumas seitas pseudo-cristãs afirmam que Jesus é apenas um Deus menor, um Deus de menor potencial, um Deus inferior. Alguns afirmam que ele é o arcanjo Miguel. Algumas seitas afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel. Outras seitas afirmam que Jesus é um Deus minúsculo, é um Deus com desenho minúsculo, é apenas um Deus de menor potencial. Alguns afirmam que Jesus é meramente um iluminado, Jesus é meramente alguém que se destacou como mestre, como um grande líder e ensinador da moral. Alguns, hoje em nossos dias, principalmente os adeptos da teologia da prosperidade, por vezes, lamentavelmente, infelizmente, tratam Jesus como apenas uma espécie de Papai Noel que está sempre pronto a dar presente para os seus servos, dar presente àqueles que frequentam a igreja, dar presentes àqueles que ofertam
em suas respectivas igrejas, como se Deus fosse um Papai Noel. Infelizmente, muitos tratam Jesus como se fosse meramente um gênio da lâmpada, em que se você esfrega ali a Bíblia, lê uma promessa como se fosse uma caixinha de promessa, e ali está o gênio da lâmpada aparecendo para te abençoar, para te entregar aquilo que você precisa. Muitos tratam Jesus como se fosse uma fórmula mágica, como um nome, como uma panaceia, como um amuleto para ser proferido no momento em que se passa por dificuldade. Quem aqui nunca ouviu alguém dizendo no momento de aflição: sangue de Jesus tem poder, Jesus me ajuda, né? Como se fosse simplesmente um amuleto para ser utilizado ali no momento em que é necessário, no momento em que o homem se encontra no aperto. Tantos outros veem Jesus meramente como uma marca gospel para se mercantilizar produtos, para se mercantilizar bens, petrechos diversos, livros, CD, camiseta, boné, tênis, tudo com o título gospel. Jesus sendo visto, sendo utilizado como mera marca, como mero item para se fazer alavancar as vendas de determinado segmento, de determinado setor. É a exploração mercadológica que nós temos visto com a utilização do nome de Cristo, com a utilização do nome do nosso Jesus. Se você navegar pela internet, nas livrarias virtuais, ou mesmo se você comparecer a uma livraria física, você começa a verificar as prateleiras dos setores ali, filosofia, psicologia ou mesmo religião. Você vai encontrar vários livros do tipo Jesus, o maior filósofo que já existiu. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior mestre que já existiu. Jesus, o maior educador que já existiu. Jesus, o maior isso e aquilo que já existiu. Jesus é tudo isso, só que é muito mais, ele é infinitamente mais do que esses meros títulos que o homem atribui a ele, tá? Com fins mercadológicos. Jesus é infinitamente mais poderoso, seu poder é infinitamente superior àquilo que a limitada mente humana consegue conceber, consegue imaginar. É muito mais. Tá? Jesus é muito mais. Quando nós vemos ali o Evangelho de Mateus, Jesus questionando os seus discípulos: então, o que os homens estão dizendo por aí que eu sou? E responderam o que para ele? Olha, Senhor, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros têm falado que o Senhor é Elias, outros têm falado que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Puxa vida, quantas concepções acerca de Jesus. Parece até os nossos dias. Mas aí Jesus questiona: tá, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí nós temos a resposta certeira de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o próprio Deus. O próprio Deus revelou a Pedro. E o próprio Deus tem revelado para mim e para você que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus por isso. E além de ser o Filho do Deus vivo, o que mais a Bíblia diz que Jesus é? Diz que Jesus é Deus. É o Deus Filho, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que se entregou em nosso favor, o Deus que morreu, derramou seu sangue precioso como de um cordeiro imaculado para perdoar nossos pecados, para nos libertar de toda a culpa, para nos limpar de toda a mácula, para limpar nossa alma, purificar nossa alma, nos tirar do lamaçal do pecado onde nós nos encontrávamos. Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. João 10:30. Bíblia diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, a palavra diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é o Deus Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses também diz o seguinte nesse sentido: nele quem? Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam potestades,
sejam principados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Entendeu? Tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. A palavra diz que por ele, para ele são todas as coisas. Por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele. É o versículo correto. São todas as coisas. Jesus é o nosso Salvador, como nós lemos em Atos. A palavra diz que em nenhum outro há salvação. Nenhum outro. Não adianta você recorrer para A, B ou C. Não adianta você recorrer para Maria. Não adianta você recorrer para santo nenhum. Não adianta você recorrer para outra pessoa, para você mesmo, para a sua própria capacidade. Não adianta. Não adianta recorrer à religião, ao seu pastor. Não, só Jesus é o Salvador. Em nenhum outro há salvação. A palavra é taxativa. Em nenhum outro há salvação. Somente em Cristo Jesus. Por isso Paulo fala: porque nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Porque ele, Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto, ele nos basta. Ele nos é suficiente. Ele é tudo para nós. Amém? Cristo é tudo para nós. E Jesus é o que mais? É o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o único mediador, ele é o único intermediário, ele é o único caminho. Não há outros mediadores. Não há mediação do apóstolo. Em princípio, nem apóstolo existe hoje, né? Embora alguns se intitulem apóstolos, nada mais são que impostores. Palavra clara. Não há apóstolos em nossos dias, apóstolos no sentido bíblico. Não adianta recorrer à palavra do seu apóstolo, não adianta recorrer à palavra ao seu pastor, à mediação do seu pastor, não adianta recorrer à mediação da igreja, não adianta recorrer a Maria, não adianta recorrer a santo nenhum. Somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Lutero afirmava que Jesus Cristo, é o centro e a circunferência da Bíblia. Olha que coisa, é o centro e a circunferência. Todas as coisas convergem para Cristo, diz a palavra. Princípio, meio e fim da Bíblia converge para Cristo. Como nós falamos, como diz a palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Tudo converge para Cristo. Passado, presente e futuro convergem para Cristo. Nossas vidas convergem para Cristo. O mundo espiritual converge para Cristo. O mundo material converge para Cristo. Tá? Tudo converge para Cristo. Ele é o centro e a circunferência, não da Bíblia, mas de todo o universo, de toda a existência. Amém? E eu pergunto para você, qual tem sido a base da sua vida? Se você tem firmado sua vida no dinheiro, no sexo, na fama, no poder, na profissão, nos diplomas, nos títulos, você tem construído, tem edificado sua casa na areia movediça. Embora muitas coisas sejam necessárias a nós nessa vida, é necessário sim um bom trabalho, é necessário sim alguns diplomas, é necessário qualificação profissional, porém nossa vida não pode estar pautada, baseada tão somente nessas coisas, principalmente a nossa vida espiritual. Não deve estar pautada em coisas materiais, em coisas que perecerão. Nossa vida espiritual deve estar pautada unicamente em Jesus Cristo. A base de nossa vida espiritual é Jesus Cristo. Se nós temos edificado nossa vida espiritual, se nós temos edificado nossa casa espiritual em qualquer outra pessoa que não Cristo, estamos edificando na areia movediça. Somente Cristo é a rocha onde nós temos que pautar, basear, construir a nossa casa espiritual. Amém? Algumas breves aplicações. Em quem você tem colocado a esperança da sua redenção? Em quem você tem depositado a esperança da sua salvação, da sua redenção? Em Cristo ou em algum substituto? Você tem verdadeiramente confiado só em Cristo para a sua salvação? Ou você tem confiado em Cristo e nas suas próprias forças? Em Cristo mais a intercessão dos santos. Em Cristo mais a igreja. Em Cristo mais o líder religioso.
Em Cristo mais o líder espiritual. Nada disso é necessário, somente Cristo. Nossa esperança deve estar baseada tão somente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o seu relacionamento com Deus se sustenta em quem? Nós temos visto, infelizmente, que há muitos crentes que são os chamados crentes carona, que acreditam que simplesmente por acompanhar o pai, a mãe, o esposo, a esposa, a avó, o vô até a igreja, ele considera que também ele, sendo frequentador juntamente ali de carona com o seu parente, ele acha que vai ser salvo por conta daquela carona. Não, não. Nosso relacionamento com Deus se sustenta unicamente por Jesus Cristo. Não é no cônjuge, não é no pastor famoso, não é no intercessor, em qualquer outro intercessor, não é em medianeiros, não é em líderes, não. Nosso relacionamento deve sustentar-se tão somente por meio de Jesus Cristo. Terceiro, temos realmente imitado a Cristo ou temos um outro padrão de imitação? A palavra diz que nós temos que ser imitadores do Senhor. Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem nós temos imitado na nossa vida pessoal, na nossa vida social, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual? Nós temos imitado a Cristo ou nós temos buscado outros modelos a serem seguidos, a serem observados e imitados? Somente Cristo deve ser o nosso modelo. Somente Cristo deve ser realmente o nosso parâmetro de vida social, espiritual e quaisquer outras áreas da nossa existência. Cristo é o nosso parâmetro. É o nosso parâmetro. Quarto, para nós, pregadores, ensinadores, quem nós temos pregado? A Cristo ou a Cristo mais o sistema teológico instituído por João Calvino? Nós temos pregado a Cristo ou Cristo mais o sistema teológico construído por Lutero? Nós temos pregado a Cristo ou filosofias? Nós temos pregado a Cristo ou Cristo mais Zwingli? Cristo mais Martin Bucer? Cristo mais modernos aí, Augusto Nicodemos? Cristo ou só Cristo ou Cristo mais John Piper? Cristo, somente Cristo ou Cristo mais Paul Washer? Somente Cristo deve ser a base da nossa pregação. É óbvio que nós temos que buscar também os recursos, temos que buscar nos aperfeiçoar, e esses autores humanos, esses teólogos, são de grande utilidade para que nós possamos também estar nos aperfeiçoando no conhecimento. Porém, saibamos que todo sistema teológico pode conter suas falhas. Somente Cristo é a base, deve ser a base da nossa pregação. Amém? Quanto aos sistemas teológicos, fique com a palavra do apóstolo Paulo. Examine tudo, retenha o que é bom, tá? E não coloque o sistema teológico na frente de Cristo. Cristo acima de todas as coisas. Por fim, como Cristo perguntou aos discípulos, ele nos pergunta hoje: e vós, quem dizeis que sou? E aí, quando Cristo nos profere esse questionamento, nós temos afirmado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, verdadeiramente. Tu és, Senhor, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tu és o nosso Rei soberano. Tu és o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós temos afirmado assim também: tu és o nosso Salvador, Senhor. Ou nós temos afirmado como tantos hoje na nossa sociedade? Cristo pergunta e a pessoa responde: tu és um grande filósofo. Tu foi um grande filósofo. Tu foi um grande mestre. Tu foi um grande líder. Tu foi um grande psicólogo. Tu foi um grande exemplo de moral. Foi tudo isso. Mas além de tudo isso, é o nosso Salvador. É o Cristo, Filho do Deus vivo. Nosso soberano Senhor. Não poderia deixar de falar aqui também do tríplice ofício de Cristo. Cristo é nosso sacerdote, é o nosso rei e nosso profeta. Nosso profeta. Por que Cristo é o profeta? Porque ele veio nos instruir a respeito das coisas de Deus. Porque ele veio nos aproximar do Senhor. Porque ele veio apresentar as palavras do Senhor e a vontade do Senhor para a nossa vida de uma forma muito clara, trazendo aplicações claras para a nossa vida a respeito da vontade de Deus. Tá? Nosso profeta. É o nosso rei? Sim. Cristo é o rei soberano de todo o universo. Ele está sentado no trono. Está sentado no trono do universo. É o nosso rei. E também é o nosso sacerdote. Nosso sacerdote. A palavra diz em Hebreus, capítulo 7,
versículos 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Não temos mais necessidade de sacerdotes intermediando nossa relação com Deus. Não temos mais necessidade de um sumo sacerdote todos os dias oferecendo sacrifícios, primeiro em favor de si próprio e depois em favor do povo de Deus. Não necessitamos mais, porque Cristo, o nosso sumo sacerdote, já se ofereceu de uma vez por todas para nós, quando se ofereceu a si mesmo em favor de nós, para perdão de nossos pecados, para remissão de nossos pecados e para nos reconciliar com o Deus Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Spurgeon costumava dizer que tudo está no controle de Deus. Todas as coisas estão no controle soberano de Deus. Até mesmo um grão de poeira que você não enxerga já tem sua trajetória definida por Cristo. Palavras de Spurgeon. Isso quer dizer que ele está no controle absoluto, soberano de todo o universo. Ele está sentado em seu trono, governando todo o universo. Todas as coisas estão debaixo das suas poderosas, potentes mãos. Estão sob o seu olhar. Tanto as coisas microscópicas como as macroscópicas. Tanto aquelas que nós enxergamos somente por meio de um microscópio, como aquelas enormes que nós enxergamos somente por meio de um telescópio, que estão a milhares de anos-luz de distância. A palavra de Deus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Já parou para pensar nisso? Deus, o soberano, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que é todas as coisas? É exatamente isso mesmo, todas as coisas. Todo o universo é sustentado pelo nosso Deus. Cada planetinha, cada astro na sua órbita, na sua devida órbita, tá? Cada estrela no seu devido lugar, e às vezes elas se movem também com autorização do Deus soberano todo-poderoso. Tudo, absolutamente tudo, está no controle do nosso Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, o Deus encarnado, o Deus soberano, que se fez homem, morreu em nosso favor, derramou seu sangue precioso como um cordeiro imaculado, como diz a palavra, derramou seu sangue precioso em meu favor, em seu favor, para nos limpar, para nos purificar, para nos redimir de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade e nos reconciliar com Deus. Interessante o significado da palavra religião, vem do latim, quer dizer religare. Religião são nada mais, nada menos do que coisas, formas que o homem inventa ou tenta inventar, tenta criar para se reconciliar com Deus, para se religar com Deus. Religião, religare. Mas eu te digo que religião não te reconcilia com Deus. Eu te digo que você próprio, suas obras, seus atos de bondade não te reconciliam com Deus. Somente Jesus Cristo é o nosso mediador, somente Jesus Cristo é o nosso intercessor, somente Jesus Cristo é o nosso Salvador. Somente por intermédio de Cristo nós conseguimos nos reconciliar, nos reaproximar com Deus. Amém? Nossos pecados, diz a palavra, faziam uma barreira entre nós e Deus. Mas Cristo veio e derrubou essa barreira. Derrubou a barreira que separava nós do Senhor. Hoje ele é o nosso intercessor e por meio dele nós podemos nos achegar ousadamente, confiadamente e confiantemente na presença do Deus Todo-Poderoso, por meio de Cristo, somente Cristo, solos Cristos. Essa é a palavra que nós deixamos para você nessa noite e que você guarde isso. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento tão precioso
em que estivemos aqui falando da Tua palavra, Senhor, falando das coisas atinentes a Ti, Deus. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por Tua presença santa conosco, por Tua proteção e por Tua bênção. Continua conosco, continua com cada um dos Teus filhos que tem sido alcançado por esse vídeo, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. Cobre com Teu sangue precioso, Senhor, e esconde debaixo das Tuas santas e potentes mãos, Deus. Em nome de Jesus, precisamos de Ti, e é no santo e precioso nome de Jesus que nós nos achegamos a Ti, te pedimos a Tua bênção, te pedimos a Tua paz, te pedimos a Tua graça, te pedimos o Teu perdão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe.